Olá, bom dia a todos. Estamos mais uma vez nesse encontro especial que é o Clube de Leitura da Editora Teosófica. Estamos fazendo um estudo capítulo por capítulo desse livro maravilhoso, Educação Transformadora, do Vicente Hauchin Jr. Vicente, ele é um membro da Sociedade Teosófica das Filipinas, e ele fundou a Golden Link College, que está servindo de base para o desenvolvimento, para a nossa escola aqui no Brasil. Está servindo de base esse trabalho dele, inclusive ele esteve no Brasil e está nos apoiando nesse processo de construção de uma escola teosófica aqui no Brasil. O Vicente, ele é uma pessoa, né, que tem alguns livros editados, um teosofista muito especial, tem alguns outros livros editados também pela editora Teosófica, o processo de autotransformação, e reflexões sobre educação teosófica. Esse é um compilado de vários textos, né, Blavatsky, dele mesmo, Johnny Besant, Srihanto, Krishnamurti, sobre educação. Todos esses livros são editados, publicados pela editora Teosófica. Hoje, estamos indo, então, esse é o nosso 12º encontro, e vamos estudar o capítulo 12 sobre motivação com a Kená Lobo. A Kená, ela conheceu a teosofia, olha só que especial, aos 15 anos de idade, num retiro no ITB, no Instituto Teosófico de Brasília, mais conhecido como Paraíso na Terra, e que ela diz que foi um divisor de águas, né, em sua vida. Ela é casada também com um teosofista, e ela é mãe de 3 bebês lindos, lindos. E a maior motivação para ler esse livro, né, foi a educação dos seus pequenos. Seus autores favoritos são Krishnamurti, Blavatsky e Johnny Besant. Ela está participando junto conosco, então, do curso de formação de professores da Sociedade Teosófica, esse curso que é ministrado pela Érica Chaves, uma teosofista da Argentina. Então, a gente tem feito um trabalho todo sábado, né? E ela vem nos instruindo a partir desse método do Vicente Hauchin para a gente formar a nossa escola aqui no Brasil. Então, a Kená, ela está nos acompanhando, então a gente está fazendo essa leitura junto aqui, também nesse curso que estamos fazendo aos sábados, né? Então, Kená, muito obrigada pela sua generosidade em estar aqui conosco, pelo seu carinho, atenção, e estamos aqui para te ouvir agora sobre esse capítulo 12 que te chamou a atenção, trazer os comentários. Muito obrigada, seja bem-vinda e sejam bem-vindos todos também que nos escutam. Seja bem-vindo, então, Kená, a palavra está com você. Obrigada. Bom dia, Raquel. É muito bom estar aqui com você, é uma alegria muito grande. Eu manifesto meus cumprimentos a todo mundo que está assistindo online aí. Mando um abração para quem vai assistir depois. Tem muita gente que pega a live, né, e vai assistir depois a gravação. Mas eu preciso dar um abraço especial para um pessoal muito legal que está me assistindo agora, que eu convidei para participar aí, para assistir a live, que são os meus 3 babies. Eles estão aqui no andar de cima com meu marido. Então, Kael, Rudá e Hannah. Mamãe está aqui, vocês não estão vendo a mamãe agora, mas eu tô aqui mandando um beijão. Vocês, onde eu estiver, vocês estão no meu coração. Mandar um abraço especial para o meu maridão, Mohamed, que está dando esse apoio, e que também foi é uma pessoa muito importante, porque além de ser teosofista, estudioso de teosofia, foi a pessoa que me apresentou o trabalho do Vic Hauchin, me apresentou esse processo de pedagogia, essa pedagogia inovadora, né? E também me convenceu a participar do retiro no ITB,
na escola de inverno, onde estivemos com o Vicky Rauchin, e foi uma experiência fantástica, porque fomos com as crianças, e aquilo que a gente ia aprendendo durante os seminários, a gente já ia aplicando com os meninos à medida que íamos recebendo as informações. Cumprimentar também a editora Teosófica, que está fazendo esse trabalho tão legal e que faz tanta diferença para a gente que gosta de estudar, independente de ser teosofista ou não. Tem muitos amigos que não são teosofistas e que compram os livros, leem os livros, estudam os assuntos, né, da teosofia e da editora Teosófica. Então, também por causa de pessoas que convidei para participar da live que não são teosofistas e que estão chegando agora, dentro daquilo que a Raquel já falou, a gente está estudando essa forma nova de educação. E para falar desse capítulo, que é sobre motivação, é muito desafiador, né? Porque pessoas muito grandes aqui já falaram, né, nesse programa, nessas lives, sobre os livros. E é uma responsabilidade muito grande falar depois de pessoas como a Catalina, que é uma amiga muito querida, que veio aqui ao Brasil, é uma poliglota, estudiosa há muitos anos, filha de teosofista também, e que está lá em Adyar. E depois do Eduardo Duiver, que falou na última live também, de forma linda, porque o capítulo que eu peguei, que é sobre motivação, que é o capítulo 12, é muito difícil falar sobre o capítulo 12 sem citar alguma coisa do capítulo 11, que é sobre cultura, e é um desafio muito grande a gente não dar um spoiler sobre o capítulo 13, né? Que eu vou fazer um esforço para não dar um spoiler, porque é um capítulo muito legal, não sei quem vai falar sobre o capítulo 13, mas vocês já vão guardando aí para acompanhar, né, a leitura e os comentários sobre o capítulo 13, que é um capítulo muito importante do livro. Então, o capítulo 12, que é sobre motivação, ele está atrelado a esse capítulo anterior e o próximo capítulo. O Vicky Rauchin fala de algo muito interessante sobre a motivação, porque ele cita dois itens que estão interligados de forma intrínseca com a motivação, que para ele são o amor e o interesse. O amor por aquilo que você vai aprender ou ensinar e o interesse nos assuntos que estão sendo lecionados. Durante todo o livro e durante todo o trabalho do Vicky Rauchin, ele vai estar sempre frisando que o mais importante acerca da educação é que a pessoa que vai transmitir o conhecimento não seja simplesmente uma pessoa que vai estar repassando uma informação, que seja uma pessoa que está vivenciando aquilo que ela está procurando ensinar. Então, o Vicky fala muito sobre transformar os hábitos. Se você não tem aquela virtude que você está procurando transmitir aos alunos, não tem problema. Você vai se trabalhando para poder desenvolver em você aquilo que você quer transmitir. Outra coisa que é muito frisada nesse capítulo é que se o professor, a pessoa que está transmitindo a informação, não é uma pessoa que realmente ama o assunto, que realmente se interessa pelo assunto e que conhece, além do conhecimento técnico, de certa forma apaixonado por aquilo que está falando, né, ensinando e transmitindo, é muito desafiador que as pessoas que estão recebendo a informação possam se sentir motivadas com aquilo que está sendo transmitido, né? Então, quando a gente fala de educação, é muito desafiador a gente observar pelos momentos que a gente passou na história da humanidade, da sociedade, principalmente do mundo ocidental, acerca da educação, porque se a gente faz um remonte, uma retrospectiva de algumas décadas atrás, né, não muito tempo, a gente pega aí uma geração atrás, que era a geração dos nossos pais,
ou dos nossos avós, não vou nem falar dos nossos pais, né? O meu pai, ele é idoso já, então ele vivenciou isso. Mas nem pai, né? Não o pai de todo mundo, principalmente de alguns adolescentes que possam estar assistindo a gente aí e que chegaram ou estão chegando na teosofia por curiosidade, como eu cheguei há alguns anos atrás, né? E que não conheciam, eu não conhecia nada de teosofia e fui buscando e cheguei até de um jeito inusitado, porque a minha família não permitia, então eu tinha que meio que ir ali buscando conhecimento oculto de uma forma velada. Eu tinha vergonha de falar para minha família, eu tinha vergonha de fazer pergunta, né? Então, da mesma forma que existem pessoas que estão aqui há tradições, né, gerações de teosofistas, muitos colegas meus têm essa alegria de falar, sou filho de teosofista, meu pai me levava há muito tempo, sou a quarta, quinta, terceira geração de teosofista. A minha realidade é que eu sou a primeira, né? E que a minha família, no início, não compreendia, não entendia, e muitos adolescentes, muitos jovens vão chegando com essa realidade também, têm um interesse, mas às vezes não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, para essas pessoas despertarem não só o interesse pela leitura, mas pelo conhecimento teosófico, que vai muito além de religião, como muitas pessoas falam, né, ou acreditam, ou acreditavam, e essa era uma barreira que a minha família tinha em relação à teosofia, é que o Vic, ele fala de uma motivação interna para você conhecer aquilo que não é conhecido por você ainda. Então, mesmo que seja um tema que não é do seu hábito, não é um tema habitual para você, não é um tema corriqueiro, e mesmo que aquilo que você precisa transmitir não está dentro da sua vivência habitual, ele orienta a gente a ir desenvolvendo essas coisas ao longo do processo de aprendizagem. Então, ao mesmo tempo que o professor está ensinando, ele está aprendendo e está se lapidando também. Uma coisa que é importante a gente citar, se a gente remonta a história da educação, a gente pega essa geração anterior dos nossos pais, era uma educação de punição. Era uma educação que era voltada para a punição. Então, o meu pai, ele conta que na época que ele estudava, minha mãe também, eles conheceram palmatória. Hoje é uma coisa surreal. Mesmo no mundo ocidental, que não tem uma educação tão sensível e profunda quanto essa educação que a gente está propondo dentro da pedagogia teosófica, mesmo no mundo ocidental, é impossível você imaginar hoje em dia uma palmatória dentro de uma sala de aula, mas a gente vivenciou na história ocidental essa realidade há não muitas décadas atrás, né, Raquel? E aí, se a gente vê a educação hoje, dentro do Ocidente, a gente ainda está muito preso nessa perspectiva da premiação. A gente conseguiu sair já dessa perspectiva da punição, mas a gente ainda está muito focado na premiação. E o Vic fala que tanto a punição quanto a premiação ainda não estão conectados com a motivação verdadeira e essencial que a gente precisa desenvolver para construir uma educação embasada, verdadeira, profunda, que não vai ser só aquela decoreba que a gente está acostumado a receber dos professores, aquele conteúdo de decoreba que a gente está acostumado a só reproduzir e não absorver a essência do ensinamento. O Vic fala, dentro desses dois pontos principais, que são o amor por aquilo que está sendo ensinado, o interesse pela metodologia com que aquilo está sendo ensinado. Ele fala de outros subpontos muito importantes, que são virtudes ou características que o professor, o educador, precisa ter para poder transmitir esse ensinamento,
que são sensibilidade e empatia. Ele precisa incentivar o diálogo. Na tradução do livro para o português, tá a palavra discussão, mas eu gosto sempre de substituir a palavra discussão por diálogo, porque quando a gente dialoga, tem uma troca. E quando a gente coloca o professor como motivador de uma discussão, fica dando a ideia de que o professor ele pode estar ali como um juiz, analisando uma discussão entre os alunos e não simplesmente colocando essa integração das falas e fazendo uma mediação, estimulando o diálogo, né? Eu gosto dessa palavra. E quando eu estava lendo esse capítulo, que é o capítulo 12 de motivação, eu não pude deixar de fazer um link, que é o link essencial. Não vou remontar toda a história da educação, mas se a gente pega lá atrás, nas origens desse formato de educação nas escolas, a gente tem uma dicotomia entre duas escolas da antiguidade, que são a escola pitagórica, se a gente pega a escola de Pitágoras, e a escola dos sofistas, né? E eu vou pedir licença aqui para frisar, porque eu sei que tem muitos colegas que são teosofistas há muito tempo, estudiosos, mas tem muita gente que está chegando também, e que, como eu no início, às vezes tem dificuldade com alguns termos, tem desafio para fazer pergunta, e eu tinha uma confusão que eu fazia muito grande, gente, que era com sofismo, S-O, e o sufismo, né? Que é uma filosofia espiritualista, que inclusive a gente tem uma pessoa muito significativa nessa área do sufismo, que é com S-U, que é o Oswaldo Condé, que inclusive tem um vídeo muito legal onde ele fala sobre sufismo, aí lá no canal do YouTube da Editora Teosófica. Quem estiver ouvindo, quiser dar uma olhada depois, anota o nome aí do Oswaldo, né? E procura lá no canal, que tem um vídeo dele sobre sufismo. Essa escola que eu estou falando, gente, é o sofismo, que é uma escola que originou muito desse modelo que a gente ainda usa aqui no Ocidente, que é um modelo de reprodução. Não vou me aprofundar nisso daí, porque não é a temática de hoje, mas a gente vê aí uma contrapartida, uma dicotomia de uma escola antiga também, que é a escola pitagórica, porque Pitágoras foi um filósofo, podemos dizer assim, né? Que procurava compreender a educação e manifestar e passar e transmitir essa educação de uma forma mais integrada, mais completa e mais complexa. Então, a escola pitagórica, ela se assemelhava muito a esse formato que a gente pode ter hoje de discipulado. Os professores eram praticamente mestres, né? E os alunos, eles tinham uma admiração tão grande pela pessoa que estava ali na frente transmitindo esse conhecimento, que a gente pode dizer que eram mestres. Não mestre no sentido de idolatria, mas no sentido de inspiração. O mestre é aquele que está num patamar não de superioridade dentro de uma coisa arrogante, mas o mestre é aquele que é grande, que chegou antes naquele conhecimento e que, sendo grande porque chegou antes, não no sentido de grandeza absoluta, mas no sentido de precedência, né? A pessoa chegou antes, ela tem algo a transmitir de inspirador para aqueles pequenos que estão chegando dentro daquela escola, daquele conhecimento, daquele assunto. Então, Pitágoras tinha essa formação de escola, que era uma escola integrada. Ele compreendia o ser humano dentro de toda a sua integralidade. E quando eu conheci essa pedagogia que o Vic propõe, eu percebi uma similaridade dentro da ideia de que você precisa estar integrado de dentro para fora, né? E
você precisa estar aberto a receber aquilo que está vindo de fora para dentro também. E a motivação é o fator principal que vai conectar, que vai fazer a ponte, né? Dentro da teosofia, a gente tem um termo que eu gosto muito, que é um pouco complexo, mas que as pessoas que são mais antigas vão conhecer, que é Antakarana, que é uma ponte que faz a ligação do quaternário inferior com a tríade superior, né? Eu diria que a motivação, se a gente for fazer um paralelo desses termos, dentro da educação que o Vic está propondo, a gente pode dizer que a motivação é essa ponte que vai ligar aquilo que está dentro do aluno para aquilo que está sendo transmitido pelo professor. Se o professor consegue fazer essa ponte através de alguns itens que o Vic fala como empatia, né? Que eu sinto que é a principal conexão que você precisa ter ali dentro de um conceito que não está descrito nesse capítulo especificamente, mas que o Vic fala, e que a gente tem visto também no curso de pedagogia, que é o rapport. É um termo muito usado pelos psicólogos na psicologia, mas que a gente pode transferir esse termo também para a educação. Você precisa fazer o rapport para se conectar e precisa desenvolver a empatia para sair do seu lugar e perceber qual que é a realidade do outro, do pequeno que está ali buscando esse conhecimento. Odiernamente, a gente tem um preconceito de achar que os jovens não estão interessados na aprendizagem. A mídia, de uma forma geral, os próprios pais, educadores, têm uma visão de que os jovens são rebeldes, são revoltados, que eles não têm interesse em livros, que eles só querem ficar no celular. Pois bem, a gente, antes, né, de falar dos jovens, a gente precisa ter algo que eu busco dentro da minha vida, que é uma coisa chamada autorresponsabilidade radical. O que a gente tem feito ou deixado de fazer para que esses jovens, essas crianças, não tenham se sentido desmotivadas, né? O Vic fala de conexão. O Vic fala que é importante você se conectar com o outro para poder transmitir esse ensinamento. E a empatia é esse vínculo que vai criar essa conexão. O rapport seria o start que vai acender essa chama da empatia, onde você vai transmitir, onde você vai compreender, onde você vai ter essa troca com o aluno. Então, dentro dessa ideia, além de você criar essa conexão, você precisa ser criativo. É muito desafiador você trabalhar a criatividade num mundo onde as pessoas estão com o mindset de simplesmente reproduzir. E aí você fala, poxa, mas o professor está querendo ensinar e muitas vezes os alunos não querem. O Vic fala de algo muito importante, que é sobre, inclusive algo que o Eduardo Weaver citou na live dele, que é sobre a firmeza. A gente tem outro preconceito de achar que firmeza está associada à violência, e não tem nada a ver com isso. A firmeza essencial, ela está conectada com a amorosidade. Então, o Vic, ele conecta essa firmeza com a amorosidade para inspirar, motivar esses jovens, essas crianças, esses alunos, de forma equilibrada dentro da conexão. O que mais que eu posso completar aí para vocês? Renata, posso Claro, Raquel, por favor. Achei muito interessante, né, aproveitando, né, esse momento aqui da sua fala, e quer trazer uma reflexão que você trouxe sobre os seus pais, né, e fazer um diálogo com o que nós estamos estudando aqui. Quando você diz que na época, né, quando você era jovem e que você inclusive descobriu a literatura teosófica, mas você não se sentia, né, tão aberta, tão
confortável para conversar e levar isso para a sua família. Na mesma hora que você disse isso, eu fiz um paralelo aqui com essa leitura, porque como é importante, né, os professores estarem abertos para serem sensíveis, como você mesmo disse, como é importante eles dominarem essa habilidade que é motivar os alunos a aprender, né? É a grande justificativa aqui desse capítulo, né, é que as crianças motivadas, elas apreciam mais a matéria, elas entendem mais e por isso elas são também, por consequência, mais felizes, né, na escola. Quando você fala da premiação, ele também vem falar, né, que a maior premiação, a gente não precisa premiar, a gente pode, a conquista, a maior conquista da criança, a vitória, elas poderem aprender e sentirem-se capazes de aprender, né? E ter aquele assunto dominado, né? Fase por fase, né? Então, como que é importante, e isso a gente está aprendendo tanto aqui nesse estudo do livro, quanto também no nosso curso, né? Como é importante todo o ambiente escolar, desde a cultura da escola, a filosofia, os professores, os educadores, como é importante para a gente manter essa saúde, né, dentro da educação, dentro do ambiente escolar. E aqui, só para finalizar, para eu já passar a palavra de novo para você, que está muito interessante essa fala, ele diz, e assim, é para mim uma experiência muito próxima, né, o uso do medo, né, como motivação. Porque nas escolas tradicionais, ou quando a gente era criança e tal, que não tinha tão difundido ainda essas outras disciplinas, essas outras metodologias, né, mais humanísticas, mais humanas, né, humanizadas, melhor dizendo, o uso do medo para a gente fazer, por exemplo, as lições de casa, para ir bem na prova, para fazer as lições de casa, quando, na verdade, o objetivo, o foco, né, deve ser sempre na educação, no próprio aprendizado, né? Na curiosidade, despertar a curiosidade, despertar dentro do aluno, fazer aquele encontro que você mesmo disse aí também, aquele encontro do interno com o externo, né? E é quando nossos olhos vão brilhar, aquilo que a gente fala, nossa, que interessante, e aí a gente vai estimulando, né, a nossa vontade, vai exercendo esse espírito, a nossa vontade, né, estimulando esse amor pelo aprendizado, pela sabedoria, e é no encontro com essas disciplinas e essa capacidade nossa de aprender, né? Olha só que interessante que você trouxe. Não, imagina, seja bem-vinda aí, a live é nossa, né? Então, você trouxe uma coisa muito interessante que é como que a gente vai poder ensinar algo que a gente não é? Para você transmitir, você precisa ser. Se você está vibrando na frequência do medo, o que você vai transmitir para o aluno que está ali diante de você? Medo, né? Então, a gente pode não ter aquela punição física que a geração anterior tinha, mas a gente tem uma sanção moral, a gente tem uma punição emocional através de estresse, ansiedade por causa de prova. A gente tem uma sanção psicológica, né? Então, a sociedade, ela pune ainda quem está querendo aprender. E a gente não tem a chance de errar. Foi até um comentário que eu escrevi no grupo do WhatsApp, lá do grupo de estudos, né, essa semana, de outro grupo, que eu falei, nossa, como é bom estar aqui com vocês, porque eu tenho o sentimento de que eu posso errar. Então, que se eu errar no processo de aprendizagem, está tudo bem. E a gente precisa muito. É muito desafiador, porque eu fui educada através do medo. A nossa geração passou, experimentou isso, né? Então, quando eu vou ensinar para os meus filhos, e eles são... Vocês estão aí, viu, Kael, Rudá e Hanna? Vocês assistirem essa live há algum tempo, aí a gravação, alguns anos lá na frente, eu quero que vocês saibam, meus filhos, que vocês são a motivação principal da mamãe.
e que por mais que eu erre, eu estou procurando acertar. E quando a gente pega uma criança que a gente vai ensinar e a gente estimula, né? O que você está vendo aqui? O que você gosta? Algo que eles gostam, né? O bichinho, a comida. E a gente inserir essa realidade, criar histórias, criar narrativas. O Vic fala disso, né? Não só não ter medo, mas você ter amor por aquilo. E se você tem amor, eu diria que o sentimento, a emoção que contrapõe o medo é o amor e a alegria. Se você consegue colocar amor e alegria, tem até uma cena do filme do Harry Potter que eu acho fantástica, que quando eles vão aprender a fazer uma magia para combater o medo, o bicho-papão, né, que é o bicho do medo, é justamente isso, você colocar uma coisa lúdica, uma alegria dentro daquilo que você tem medo. Dentro da linguagem espiritual, isso faz muito sentido também, porque a alegria e o amor, eles combatem isso. É isso, Raquel. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Foi incrível sua participação. Muito obrigada. Né? Vamos pensar aí nesse desenvolvimento da escola e vamos dar continuidade a esses estudos aqui e levando, né, para todos, né? Não só o objetivo dessas lives é para que todos possam conhecer essa literatura, essa proposta, né, do Vincent, Educação Transformadora, e isso vale para educadores, e aí quando eu falo educadores, são pessoas que trabalham em escolas, pais, né, familiares, todos. Então, nesse capítulo que a gente acabou de comentar, tem exercícios que a gente pode levar para as crianças. Então, esse é um livro que junta, né, teoria e também a prática. A Kená falou desse outro livro, Processo de Autotransformação, que a gente teve a oportunidade, a alegria de receber o Vic em julho, para um seminário, né, sobre esse livro, sobre esse tema. É incrível. E aqui é uma educação do ser, né, começando pela gente, para nós sermos melhores educadores, começa conosco mesmo, né? Então, a gente fica aqui o convite para essa leitura e para a semana que vem o nosso encontro no 13º capítulo, intitulado sobre medalhas, homenagens e notas, que a gente já começou a falar um pouquinho aqui hoje, né? E esse capítulo vai ser comentado pela Leni Luft. E aguardo todos vocês. Muito obrigada, Kená, pela sua presença. Um beijo para o Rudra, Kael e Hanna. Um abraço para o Mohamed e para todos que estão nos assistindo. Obrigada.